Sim. Reclamante Joel de Carvalho Moreira, reclamado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, parecer do Ministério Público da Lavra do Dr. Geraldo Brindeiro resume a controvérsia. Trata-se de reclamação ajuizada por Joel de Carvalho Moreira com pedido de medida liminar, visando obter o sobrestamento do processo administrativo número tal, em tramitação na direção do Foro da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por considerar ser do Supremo Tribunal Federal a competência para o julgamento do mandado de segurança, nos termos do artigo 102.1n da Constituição Federal. Requer ainda ser oficiado aos desembargadores exceptos que se manifestem no prazo de 5 dias sobre o reconhecimento ou não, relativamente às suspeições e ou impedimentos arguídos no mandado de segurança acima referido. Após a juntada das arguições de suspeição e ou impedimento mencionadas pelo reclamante, conforme solicitação de folha 115, Vossa Excelência deferiu o pedido de medida liminar, além de solicitar informações do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Prestadas as informações pela autoridade reclamada, nas quais ficaram contestadas, esclarecidas, alegadas irregularidades, vieram os autos à Procuradoria. De início, convém assinalar que as exceções de suspeição, às quais se refere o reclamante, já se encontram nessa colenda da Corte, protocoladas como ações originárias sob os números 826 a 840, e nelas proferir parecer no sentido de não serem acolhidas. Pretende o reclamante que o mandado de segurança por ele interposto seja julgado nessa colenda da Corte, sob a alegação de suspeição e ou impedimento de todos os desembargadores do TJMS, decorrente de denúncias que formulara perante a Procuradoria-Geral de Justiça daquele Estado, em que pedira providências no sentido de serem apuradas irregularidades que teriam sido praticadas no referido tribunal. Nas informações de folhas, o presidente do tribunal, ora reclamado, afirma que as denúncias carecem de fundamentação, visto que a alegação de suspeição de todos os desembargadores decorre do fato de que o reclamante ajuizara a ação popular em razão de 2 desembargadores terem nomeados parentes para atuar em cargos de provimento e comissão, o que consistiria na prática de nepotismo. Esclarece ainda que, argumentando que todos os desembargadores estariam suspeitos ou impedidos em razão de retaliação pelo ajuizamento daquela ação, ora em grau de recurso, alega o impedimento da suspeição. Agora, em outra ação, no mandado de segurança em que impetrou contra os secretários de Estado da Educação e da Administração, como forma de poder obter supressão de grau de jurisdição, invocando a regra do precitado artigo 102.1n, que data máxima vênia é de nenhuma aplicação no caso presente, porque no mandado de segurança que o reclamante impetrou aqui processado sob o número tal, ora em fase de agravo regimental, não existe o requisito constitucional delineado no referido dispositivo, qual seja a existência de ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, ou aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou indiretamente interessados. Resulta, pois, prossegue o doutor Brindeiro, que o reclamante pretende, em verdade, foro privilegiado, alegando a suspeição de todos os embargadores do tribunal local, e por essa razão estariam impedidos ou suspeitos para julgar o mandado de segurança, impetrado contra os secretários de Estado antes referidos. Observa que as alegações do reclamante são as mesmas já formuladas nas exceções de suspeição, não havendo nenhum fundamento novo para afastar a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do mandado de segurança referido. Afastada apenas a sua competência para o julgamento das exceções, visto que os exceptos recusaram a suspeição, afirmando seu não interesse no julgamento da causa, resultando, pois, que o Supremo Tribunal é o tribunal competente para o julgamento das exceções oferecidas pelo reclamante, conforme Vossa Excelência já assinalou na ação ordinária 146 RTJ tal. Disse eu, então, recusada a suspeição pelos exceptos, o que se terá de pronto é a competência originária do STF para o julgamento da exceção, cabendo-nos avocá-la, se o próprio tribunal não nos remeter os autos respectivos. Nessa hipótese, só se acolhida a exceção pelo Supremo é que lhe tocará originariamente o processo do mandado de segurança. Relativamente ao mandado de segurança, contudo, prossegue a Procuradoria,
Observa-se que as alegações do reclamante, conforme esclarecem as informações, não são suficientes para deslocar a competência do Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal e, dessa forma, julgar o mandamos. Quando o julgamento da AO 611 de Alagoas, na qual também for arguída a suspeição de integrantes do tribunal local, o eminente ministro Moreira Alves proferiu o seguinte voto: relator. O fundamento pela qual o impetrante entende ser esta corte competente para processar e julgar ordinariamente por presente mandado de segurança é o de que, dos 11 desembargadores que integram o Tribunal de Alagoas, 8 têm parentes, filho, esposa, nora, irmão ou cunhado, que são magistrados e que, portanto, além do interesse de toda a magistratura alagoana e do fato dos desembargadores serem associados dela, estariam 8 impedidos de julgar o presente mandado de segurança. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal julgou-se incompetente para julgar originariamente o mandado de segurança, por entender que os desembargadores, por não lhes dizer respeito ao ato impugnado, não teriam interesse no julgamento da causa. Vossa Excelência, dirigindo-se a mim, na oportunidade do julgamento da OAS 146, referido anteriormente, também já manifestou seu entendimento no sentido que não pode a parte deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal pelo mecanismo da arguição conjunta da suspeição da maioria ou da totalidade dos membros do tribunal competente. E que não pode a parte, por ato exclusivamente seu, subtrair-se ao juízo natural das suas questões. Do contrário, na verdade, teria a parte, não o simples direito de arguir a suspeição dos juízes competentes para decidi-la, mas de logo de impor-lhes por ato unilateral o afastamento. Ante o exposto e pelas razões deduzidas, o parecer é no sentido da improcedência da presente reclamação. É o relator. As arguições de suspeição interpostas no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foram recusadas. O relator determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal, ao qual cabe julgar o incidente. São 15 ações originárias referentes às exceções, a 826 a 840. No julgamento do MS 21.193, Celso, o Supremo condicionou sua competência originária à manifestação formal do Tribunal Lagoa. O parecer do Ministério Público, no sentido do não conhecimento da reclamação, citou esse julgado como precedente. Entretanto, é com base nesse mesmo precedente que a reclamação deve ser aqui julgada, pois houve manifestação formal do TJMS. O relator das exceções, apesar da recusa dos desembargadores na instrução da causa, do incidente, remeteu os autos ao Supremo, sob o fundamento de a exceção ter sido arguída contra praticamente todos os desembargadores. No julgamento da O 214, Veloso, o plenário entendeu que, se a exceção for lá recusada pelos exceptos, cabe ao Supremo Tribunal o seu julgamento. Em verdade, a reclamação se confunde com o julgamento das próprias ações originárias, que são as exceções de suspeição, a ela apensadas. Por economia processual, é preferível julgar a reclamação do que cada ação originária. O outro precedente citado pelo procurador Brindeiro julgou questão relativamente diversa. O impetrante era a Associação Alagoana de Magistrados, contra o corregedor do Tribunal de Justiça, que teria afastado de sua comarca os juízes que participaram de reunião na associação. Entendeu-se à época que a simples filiação de desembargadores e juízes à entidade não os impedia de conhecer e julgar o mandado de segurança contra o ato do corregedor. O que se alega neste caso é a possibilidade de parcela dos desembargadores, pelo ativismo do reclamante, julgarem de maneira suspeita. É a fumaça do bom direito ao inverso, vedada pelo Código de Processo Civil e pela Constituição, que dá a solução. Artigo 102, 1N, segunda parte. Ressalto que a interpretação para a solução da controvérsia é de natureza constitucional e não processual ordinária. Recentemente, pode-se observar na implementação da Resolução 7 do Conselho de Justiça
que os cenários sociopolíticos locais são complexos, estruturados por laços familiares já enraizados na distribuição de cargos em alguns tribunais. Não que seja esse o caso matogrossense e pouco isso importa. O que impressiona é o fato de que 5 procedimentos administrativos foram abertos contra o reclamante, 3 dos quais judicializados como ações originárias do Supremo. Um impedimento de remoção, um inquérito por acumulação de cargos, um por abandono de cargo, um criminal por falsidade ideológica e este de demissão por ofensa à honra de desembargadores. Não se discute o mérito dos atos administrativos, tampouco dos mandatos de segurança que resultaram em reclamações e ações originárias no Supremo. O debate restringe saber se há ou não a incidência do comando mais da metade dos tribunais de origem estarem diretamente interessados. O conjunto desses atos contra o reclamante demonstra a competência originária desse tribunal. Julgo procedente a reclamação e avoco o MS tal. É o meu voto. O relator julga procedente a reclamação. Ministra Carme. A divergência? Portanto, procedente a reclamação nos termos do voto do relator.